Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a presença dos nossos cotistas. É uma live em um momento bastante importante que nós estamos organizando. Eu gostaria de reforçar que essa é uma live exclusiva para os cotistas dos fundos da 41, que são distribuídas pelo Paraná Banco. E a gente vai bater um papo hoje com o Juliano Dedini, que é o Portfólio Manager dos fundos da 41. Eu acho que é um momento importante, pela primeira vez, o dividend yield médio das ações superaram a taxa básica de juros, tá? Isso comprova a eficiência que os investimentos em fundos de renda variável e renda variável vão ter daqui para frente dentro dos portfólios individual de cada um. E eu gostaria de aproveitar também e falar um pouquinho sobre a 41 Investimentos. A 41 é uma gestora de recursos, hoje faz a gestão de aproximadamente 4 bilhões e meio, são diversos fundos exclusivos, com destaque para 6 fundos que são fundos abertos, que são distribuídos pela plataforma do Paraná Banco. Os fundos da 41, vários deles têm premiações e ou reconhecimentos pela Morningstar, pelo Valor Invest e pela revista Exame. O Juliano Dedini é economista pela Universidade Federal do Paraná, é CFA pelo CFA Institute e está conosco desde 2014. O combinado aqui, pessoal, é para a gente escutar o Dedini falar 20 minutos sobre o fundo de dividendos, o Marlin Dividendos, outros 20 minutos sobre o Small Caps, e, por final, a gente vai responder a pergunta de vocês, que podem ser formuladas pelo próprio chat aí, ou, eventualmente, pode passar a pergunta para o WhatsApp do seu gerente, que também vamos responder aqui. Eu queria, então, passar a palavra para o Juliano Dedini. André, muito obrigado. Obrigado a todo mundo que está com a gente. De volta, é um prazer falar com todos. Faz parte do nosso trabalho e a gente valoriza muito, dá bastante transparência sobre a gestão dos fundos de ações. Então, obrigado. Vamos respeitar o tempo e vou passar a falar um pouquinho sobre como é feita a gestão desses 2 fundos de ações e tentar explorar também um pouco das nossas perspectivas para cada um deles. Eu vou compartilhar uma tela, mas são coisas muito simples que vão estar aqui para poder ficar visualmente mais claro quais são os nossos principais pontos. Então, para passar primeiro, direto aqui, pelo fundo Marlin Dividendos. É um fundo de ações, tá? As principais características dele é que ele é um fundo que existe desde junho de 2008, então vocês conseguem ver aqui abaixo que o fundo hoje em dia, um dos fundos mais antigos da indústria, dado que a gente teve um volume muito grande de novos fundos entrando no mercado brasileiro de ações. Então, o fundo desde 2008 executando uma mesma estratégia, seguindo a mesma filosofia de investimentos. Hoje, o fundo está com aproximadamente 250 milhões de patrimônio líquido. Desde o início dele, a gente tem uma rentabilidade acumulada, anualizada, de 9,7% ao ano. Isso composto pelos seus quase 12 anos de existência, acumula mais de 200% de retorno desde então. Então, cada R$1 investido lá atrás já se transformou em 3 hoje, e com uma volatilidade média de 16,9, que significa que os altos e baixos são menores do que o investimento usual na Bolsa de Valores. A gente vê que o Ibovespa costuma apresentar uma volatilidade mais perto de 28%. Então, a gente está quase com a metade da volatilidade do Ibovespa, entregando retornos significativamente superiores. As características mais básicas do fundo, que vale a pena mencionar aqui também para vocês, é que ele tem uma aplicação mínima de R$500 e ele é bem líquido, ou seja, a cada resgate que for solicitado, ele é pago em até 4 dias úteis. Então, um fundo que serve para esse propósito, as ações que estão lá são grandes, são líquidas, e a gente consegue oferecer esse perfil. Mas não mais sobre a rentabilidade passada, compartilhar um pouco como que é feita a construção da carteira do dividendos. Aqui eu trouxe só 2 visões. Primeiro, o
uma visão da seleção dos ativos que a gente tem no Margem de Dividendos. A ideia que a gente construiu nesses últimos vários anos no Dividendos é tentar compor uma carteira com as melhores das melhores empresas. Isso significa pegar as empresas mais consolidadas, as empresas que são líderes dos seus respectivos segmentos, empresas que são rentáveis e que têm balanços sólidos, empresas que têm algum tipo de previsibilidade dos seus resultados. Isso pode vir tanto na forma de mercados pouco competitivos, mercados mais consolidados, mas também, às vezes, alguns setores regulados, concessões, o mercado do setor elétrico, por exemplo, o setor de saneamento, contratos de longo prazo que dão previsibilidade de resultado para essas empresas. Escolhendo essas empresas, que a gente chama das melhores, que já estão na Bolsa, então aqui é até interessante lembrar que no Brasil tem mais de 20 milhões de empresas, pelo menos CNPJs ativos. Então, desses 20 milhões, a gente tem um pouco mais de 300 que chegaram ao mercado de capitais, chegaram na Bolsa. E desses pouco mais de 300 empresas da Bolsa, a gente quer filtrar até chegar nas 30 melhores para essa carteira. Então, encontrando as empresas rentáveis com previsibilidade, a gente procura também as empresas maduras. E aí é um ponto importante, porque talvez até aqui quase todo gestor de ações vai procurar as boas empresas. O que a gente quer na estrutura do dividendos é compor uma carteira com empresas que chegaram a um nível de maturidade de mercado no qual ela tem baixa necessidade de reinvestir os seus resultados no próprio negócio. Então, um exemplo claro é quando você tem uma empresa muito rentável, porém, em um ambiente com baixa barreira de entrada, e em alguns setores isso é mais comum do que outros, a gente acaba tendo uma necessidade de reinvestimento. Ou seja, a empresa ela vai ter que atuar com marketing, ela vai ter que atuar com promoções, ela vai ter que fazer investimentos em expansão, ela vai estar sempre querendo reconquistar maiores mercados. E isso é um sinal não necessariamente ruim, é uma empresa que está crescendo, no entanto, não é o que a gente procura. No Margem de Dividendos, a gente está procurando as empresas que já passaram pela fase de crescimento e estão numa fase madura o suficiente que toda a geração de resultados gerados por aqueles negócios são distribuídos aos seus acionistas. E isso vai gerar um benefício imenso quando a gente falar de gestão de carteira para nós, porque recebemos esses proventos. Então, encontrando as empresas rentáveis, com essa previsibilidade e maduras, aí a gente vai entrar numa questão de razoabilidade de preços, porque também não adianta nada montarmos uma carteira com as melhores das melhores, com todas essas qualidades, se também pagarmos preços caros demais. E aí o melhor indicador que a gente costuma usar para tentar mensurar, além de fazer um valuation preciso da empresa, mas para mensurar a razoabilidade desse preço, é através do yield de dividendos. Que significa, e o André acabou de comentar sobre esse indicador do yield de dividendos das empresas, significa o quanto a empresa distribui na forma de dividendos como proporção do seu valor de mercado. Então, para cada R$100 aplicados na ação daquela empresa, quantos reais a gente vai tirar ao ano na forma de dividendos. E a gente está procurando aqui as empresas com o melhor, com a razoabilidade de preços, de yields. Agora, encontrando essas empresas, e a gente montou, já vou passar pelo nome de cada uma delas, a gente montou uma carteira com 30 empresas que tem um preço razoável, e a gente, dentro dessas 30 empresas, a gente procura alguns pilares de gestão de carteira. Quais são? O primeiro, uma questão de diversificação. A gente está procurando fazer uma empresa, um fundo com uma diversificação setorial interessante. Então, a gente não quer ter nenhuma concentração nem em termos de nomes, nem em termos de setores. A gente procura realmente estar diversificado em vários tipos de negócio. O segundo pilar aqui da gestão de carteira é a gestão do caixa, e isso significa, no nosso caso, que a gente está reaplicando os proventos. Então, toda vez que a empresa ela distribui os dividendos, a gente vai reaplicar aquilo dentro das próprias empresas, sempre comprando aquelas empresas que caíram mais. Então,
para falar que, no final do dia, quando a gente tem volatilidade entre os preços das ações, o que a gente está procurando é ir recomprando, dado que a gente tem um fluxo recorrente de entrada de recursos, a gente vai recomprando aquelas ações que caíram mais. Então, por isso que o fluxo recorrente de proventos acaba sendo super positivo para a gestão do fundo. Nos dá a possibilidade de sempre recomprar. Um terceiro pilar importante é que a carteira tem um baixo giro, então isso já acaba gerando uma economia de custos grande e relevante, que por vezes é desprezada pelos investidores em fundos de ações. Então a gente vai gerar, na média, meio patrimônio por ano, que é bem abaixo da indústria. Então a gente não está aqui tentando fazer uma carteira de trade, uma carteira de muito giro, pagando muita corretagem. Esse não é o objetivo da carteira, que é pensando na cabeça do cliente e tentar evitar ao máximo esses custos de transações desnecessários. E por último aqui, um pilar que a gente fala que a carteira é mais defensiva. Esse perfil de empresas acaba gerando aquela volatilidade menor do que a média da indústria. Então, comentei que a gente está com quase metade da volatilidade do Bovespa. Isso significa que num dia, se o Ibovespa sobe 2 e no outro cai 2, a gente vai tentar subir e cair a metade disso. O fundo acaba gerando menos surpresas para os investidores. E aliado a isso, quando a gente combina todos esses fatores, a gente tem uma carteira na qual a gente pode se dar o luxo, inclusive, de deixar os papéis alugados. Aqui a gente tem uma receita recorrente de quase 0,5% ao ano, somente pelo benefício de não ficarmos girando a carteira e sim alugando aqueles papéis. A gente empresta aqueles papéis para quem quer fazer esses movimentos e acaba gerando um fluxo de receita recorrente para a carteira. Então, essa é a composição e a filosofia por trás do Margem de Dividendos, no qual a gente vem aí entregando esses bons resultados. Exposição do fundo atual, e aqui vocês vão ver imediatamente que a gente dá mais ênfase para a exposição setorial do que para o nome a nome, porque a gente tem 30 nomes com pesos muito parecidos. Então, os pesos eles vão flutuar nome a nome, porém a gente procura mantê-los muito similares. Não tem uma maior convicção em um nome ou menor convicção no outro. Os nomes aqui, em geral, têm convicções muito similares. Os únicos nomes que vocês vão ver com um peso um pouco menor do que a média são empresas que têm um pouco menos de liquidez. Dado que esse é um fundo bem líquido, bem negociável, a gente consegue entrar e sair dos papéis com facilidade, a gente tem poucos nomes com menor liquidez. A grande maioria dos nomes aqui são papéis extremamente líquidos. Então, vocês vão ver agora aqui à direita, e aqui sim, mais importante, a gente pode passar um pouco sobre nossas expectativas para o fundo, uma concentração, ou seja, uma diversificação entre vários setores. Entanto, aqui uma relativa, os maiores pesos que a gente tem hoje são no setor bancário e no setor de energia elétrica, que vai compor tanto distribuição, quanto transmissão, quanto geração de energia elétrica. Tem sido, no caso da energia elétrica, um setor bem defensivo. Esse ano, inclusive, ele não caiu tanto quanto a média. No entanto, o setor de bancos teve uma performance pior do que a média do que esse ano. Então, vale a pena a gente explorar um pouquinho o que é a nossa perspectiva para esses dois principais setores dentro da carteira. Primeiro, para falar de instituições financeiras. Aqui a gente tem uma tese ou alguns fundamentos aqui para explicar. Dentro desses 24%, a gente está falando aqui de Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Banco ABC, Banrisul e Baneses. Baneses que está aqui em cima. E Banco Alfa. São esses cinco instituições financeiras que a gente tem na carteira, com pesos muito parecidos. Os bancos, como um todo, eles têm, na nossa visão aqui, ainda são o setor da Bolsa, o setor econômico brasileiro mais resiliente. Acho que a gente carrega um histórico que, entre competitividade e resiliência dos bancos, o Brasil e o regulador, o Banco Central, ele priorizou por muitos anos a solidez, a resiliência do setor. Então, nós temos bancos com rentabilidades muito acima da média global, inclusive, de bancos, e muito acima da média das outras empresas. Então, ainda é um dos setores mais rentáveis
que temos aqui na Bolsa Brasileira. Esse ano 2020, algumas medidas circularam, algumas notícias circularam que nos causariam algum tipo de preocupação em primeiro momento, mas se a gente explorar um pouco mais a fundo, a gente percebe logo que não é o caso. Então, a gente teve, por exemplo, uma indicação que chegou-se a cogitar no Congresso de trazer maior tributação para os bancos, uma limitação de taxa de juros, uma restrição a medidas de execução de créditos, e todas, uma a uma, elas foram sendo descartadas. A gente sempre vem batendo que no momento de crise, o que a gente precisa é de saúde financeira dos bancos. Então, qualquer medida, a gente acredita que para limitar e diminuir a rentabilidade, diminuir a atratividade do negócio bancário, do sistema financeiro como um todo no Brasil, seria contraprodutivo. O histórico vem mostrando que isso é uma realidade, se concretizou. Então, os bancos, e uma a uma, essas medidas elas foram passando, no entanto, o mercado, em algum momento, chegou a penalizar as ações dessas instituições com essas expectativas. Uma outra dinâmica que a gente tem esse ano, em 2020, foi uma injeção. O Banco Central brasileiro, diante da crise do Covid, ele fez uma injeção de liquidez e tomou algumas medidas para melhorar a saúde financeira das instituições financeiras. Então, como contrapartida, dado que ele diminuiu a exigência de compulsórios, permitiu a emissão de letras financeiras garantidas, de DPGS, fez algumas mudanças na ponderação de capital dos bancos, permitindo que eles tomassem, a princípio, mais risco, incentivando a cessão de carteira de crédito, mas, como contrapartida, o Banco Central exigiu uma limitação na distribuição de dividendos dos bancos. Então, isso também, em primeiro momento, acho que o mercado entendeu de forma negativa, e nós temos uma visão um pouco diferente. Aqui, a limitação que os bancos vão ter na distribuição de dividendos em 2020, diante desse cenário, ela vai incentivar uma de duas alternativas. A primeira, e acho que a nossa expectativa é a mais natural, é que os bancos se aproveitem dessa retenção de caixa para fazer uma alocação de capital através de aquisições. Então, essa é uma tese que a gente defende. Hoje, a alocação natural e mais rentável para essas instituições seria a de comprar os concorrentes que estavam numa situação financeira um pouco mais delicada. Então, a gente vê um universo grande de fintechs, de bancos que dependiam de rodadas de financiamento sem geração de resultado, que agora estão por valuations atrativos. Então, me parece uma alocação boa de capital e uma janela de oportunidade para as grandes instituições financeiras consolidarem ainda mais esse mercado e comprarem algumas soluções que vinham aí nos últimos anos tentando comprar ou tentando comer um pouquinho do mercado deles. A segunda alternativa para essa medida é simplesmente uma postergação da distribuição de proventos, dado que em 2020 eles vão ser limitados. Provavelmente no ano de 2021 a gente tem uma distribuição extraordinária de dividendos e juros sobre capital próprio. Então, essas duas alternativas, nenhuma das duas nos parece negativas. Então, por isso a gente tem discordado da grande maioria do mercado aqui de penalizar as ações dos bancos. A gente aproveitou, inclusive, algumas oportunidades para reforçar essas posições, porque acreditamos que as perspectivas são boas para essas instituições mais consolidadas. A gente continua com essa convicção. O segundo grande setor, que acho que vale a pena aqui a gente explorar também, é o setor de energia elétrica. E aqui o setor de energia elétrica ele é um alvo natural para uma estratégia de dividendos, porque as empresas, em geral, têm contratos de concessão de longo prazo, esses contratos de concessão têm reajustes pela inflação, e o nível de incerteza sobre o pagamento a essas empresas é muito baixo. Então, independente de em qual ponto da cadeia de setor elétrico essas empresas estão inseridas, acho que a transmissão deveria ter um nível maior ainda de previsibilidade, talvez a geração um pouco menos, mas todas elas têm previsibilidade de retornos. Então, naturalmente, sempre foi aqui um setor no qual a estratégia de dividendos teve uma grande exposição. Mas não é um setor isento. Também aqui a gente tem transparência para falar, basta olhar para 2014 que a gente teve efetivamente uma crise no setor elétrico. Então, mesmo assim, a gente não vai comprar todas as empresas do setor. Aqui tem um crivo
bem seletivo de quais empresas que a gente vai colocar dentro da carteira. Esse ano, inclusive, foi um ano atípico e um ano no qual suscitaram-se algumas dúvidas sobre uma possível crise do setor elétrico. Nosso argumento sempre foi que hoje o Brasil tem um ambiente regulatório maduro o suficiente para lidar com essa crise. Então, o que a gente viu nesse começo de ano, no primeiro semestre, quando tivemos as medidas para restringir a movimentação de pessoas, e a ANEEL, com a melhor das intenções, trouxe uma resolução que impedia o corte no fornecimento de energia elétrica para as pessoas que ficassem inadimplentes. Isso foi de maneira não discricionária, ou seja, todo mundo que não, todos os consumidores de energia elétrica tiveram, pessoa física tiveram esse benefício de não precisar pagar a conta de luz, que ninguém iria cortar a energia das suas residências. E foi em março que a ANEEL anunciou e acabou por gerar um efeito perverso. A combinação de uma queda de consumo de energia elétrica junto a um aumento no nível de inadimplência, que foi exacerbado por essa medida da ANEEL, chegou a incitar algum tipo de questionamento para o setor. Vale lembrar que a gente chegou a trabalhar a expectativa de uma queda de até 20% na arrecadação. Não chegou a 20%, chegou um pouco mais de 10% na queda total de arrecadação das distribuidoras, mas foi uma queda relevante. Então, o setor elétrico per se não aguentaria tomar uma queda de arrecadação desse tamanho, porque as distribuidoras, no final do dia, elas arrecadam a tarifa cheia e acabam repassando, sendo responsáveis por repassar um pedaço dessa tarifa para uma parte para tributos e uma parte para geração e transmissão. Então, se elas diminuíssem de maneira demasiadamente o tamanho da arrecadação, o setor estaria numa situação um pouco crítica. Felizmente, aí o que a gente sempre levantou e sempre defendeu da solidez desse setor se consolidou. Aqui a gente já teve uma negociação tanto para injeção de dinheiro por parte do Tesouro Nacional, que falou que pagaria a parte de tarifa social, as pessoas que têm o menor consumo e as menores tarifas, o Tesouro subsidiou nesses primeiros meses. A gente teve a ANEEL, e agora saiu ontem, inclusive, finalmente, o que já estava previsto, mas foi contratado e já foi negociado um empréstimo por um consórcio de bancos na ordem de 16 bilhões de reais para garantir as liquidações financeiras. E no final do dia, o Ministério da Minas e Energia também já entrou para poder sanar a crise do setor e claramente isso passou. Então, a gente já está de volta, reforçando aqui que se concretizou uma tese de que o setor é resiliente o suficiente, razão pela qual ele não foi tão penalizado e teve uma recuperação rápida. Então, esses dois setores aqui, a gente mantém aqui a nossa perspectiva positiva para ambos na composição da carteira. E aqui, para finalizar com relação a dividendos, eu vou puxar o gancho do que o André acabou de falar na introdução, de que finalmente saiu na mídia e foi reconhecido de que esse yield de dividendos, o quanto o dividendo pago sobre o valor de mercado das empresas anualmente, ficou maior do que a própria taxa Selic. Isso quando a gente mede pelo Ibovespa. Se a gente medir de maneira consolidada pelas empresas que estão dentro do mar em dividendos, vocês vão perceber que a gente recebe ao ano quase 7% na forma de dividendos. Então, para falar, a gente não tem controle de onde o preço das ações vai se situar daqui a um ano. No entanto, a gente consegue realmente entender que as empresas lá dentro têm previsibilidade de retornos e têm capacidade de continuar fazendo essa distribuição de dividendos. Então, se a gente olhar com os valores atuais dessas empresas, ao investir no Marlin, a gente estaria recebendo para cada R$100, R$ 6,90 na forma de dividendos ao ano. Então, é uma maneira de falar que as ações ainda estão relativamente baratas, principalmente comparado a um custo de oportunidade baixo. Agora, falar um pouco do Small Caps, que é o nosso segundo fundo, que tem uma estratégia bem diferente do dividendos, mas que acabou entregando resultados de alguma forma parecidos. Então, vocês vão ver que também é comum a gente mostrar o retorno dele bem acima do Ibovespa e a volatilidade do fundo também bem abaixo da média da indústria. Então, aqui a gente tem outros fundos da mesma categoria, a gente tem o Ibovespa, num gráfico que mediria o tamanho da volatilidade e o retorno, e a gente consegue apresentar um retorno mais elevado com uma volatilidade menor. Então, as características do fundo são similares em termos de aplicação mínima e taxas,
No entanto, o fundo paga os resgates em 20 dias úteis. E aí, por uma característica do fundo, por ele trabalhar com empresas menores e, por vezes, um pouco menos líquidas, a gente dá um desconto aqui e faz um pagamento de resgates um pouco menos líquido. O fundo está hoje com 160 milhões de reais, tá, investidos, então um pouco menos do que o dividendos, mas vem crescendo e a gente foi bem feliz, inclusive, esse ano, no nível de captações. O que é a estratégia aqui do Small Caps? A gente procura comprar empresas baratas. Tá? Então, a gente quer ter retornos extraordinários, investindo em empresas boas, que por algum motivo elas estejam mal precificadas pelo mercado. Naturalmente, acho que todo mundo que vai para a Bolsa quer comprar empresas baratas. Então, isso nos leva a fazer alguma reflexão, pelo menos para tentar entender aonde que essas oportunidades elas podem ser mais prováveis, as oportunidades de comprar empresas efetivamente baratas. O que a gente percebeu e entendeu é que na Bolsa Brasileira a gente tem pouco mais de 300 empresas, dá para falar que efetivamente negociando, a gente tem um pouco mais de 200 empresas que são possíveis de serem compradas na Bolsa Brasileira. A gente tem muita concentração de atenção e de liquidez e de tamanho em um número pequeno de empresas. Então, a gente vê que hoje, praticamente 80% do volume, o número preciso é 77%, mas 80% é um arredondamento que vai ser fácil vocês lembrarem depois, 77% do volume da Bolsa é direcionado para 20% do número de nomes, ou seja, das empresas, entre aquelas 200, a gente está falando que praticamente 40 delas concentram 80% da atenção da Bolsa. E a gente fica com todo o outro universo, de 80% em número de nomes de empresas, com muito menos liquidez e com uma atenção muito menor. E é nesse universo de empresas que a gente costuma falar que estão fora do radar, que a gente quer atuar aqui dentro do Small Caps. Então, nesse universo, a gente costuma ver alguns erros de mercado com maior assertividade, que a gente consegue ter mais assertividade do que das empresas mais líquidas. Para falar, eu consigo afirmar e consigo ter maior convicção de que essas empresas que não participam de índice, que não têm relatório de corretora, que não tem relatório de sell side, que os investidores passivos não vão estar comprando, que a maioria dos gestores de ações nem sequer está olhando, é mais provável que essas empresas estejam negociando baratas e sejam efetivamente barganhas do que as empresas mais líquidas, do que as empresas maiores, as que compõem o Ibovespa, e aqui as que acabam chamando toda a atenção e o noticiário do mercado financeiro. Então, a filosofia aqui do Small Caps é procurar desse universo de empresas, aquelas empresas que são saudáveis, que têm uma boa rentabilidade, mas que, através aí de um julgamento nosso de estimativa de valor, dado a capacidade de geração de caixa dela, ela esteja negociando com um desconto excessivo. No nosso caso, a gente julga como um desconto excessivo, ela está negociando pela metade do valor justo. Esse é um trigger ou um ponto de entrada em cada uma dessas teses. A gente espera ganhar 100% ao investir em uma determinada empresa, sendo que a gente procura também aliar a possibilidade de ganhos com uma menor possibilidade de perdas, que significa comprar com uma margem de segurança. Então, quando a gente vai estressar o cenário de valuation, de atribuição de valor justo daquelas empresas, a gente vai tentar ver um cenário conservador e pessimista, no qual o investimento por aquele preço não nos gere prejuízo. Então, se tudo é errado com as empresas que estão na carteira, o preço pelo qual a gente pagou estaria mais do que na conta. Então, a gente não sairia perdendo nesses casos. E naturalmente, parece aqui um mundo dos sonhos, comprar boas empresas com esse tamanho de desconto. Mas a gente acaba vendo que é verdade. Isso nos leva a ter, como gestão de carteira, uma carteira mais concentrada. Então, ao contrário do dividendos, quando a gente trabalhava com 30 nomes de empresas, o Small Caps ele vai trabalhar entre 5 e 10 empresas, então ele vai ter uma carteira bem mais concentrada. Hoje, a gente está trabalhando com 10 empresas, com pesos muito parecidos. A única menor é uma empresa que a gente está saindo e consolidando a tese, mas é uma carteira bem mais concentrada do que a média. E a razão para isso é porque a gente quer ter convicção de cada um desses nomes
E as oportunidades grandes de ganhar dinheiro aqui dentro do mercado acionário, elas não são tão comuns assim. Então, naturalmente, a gente precisa ter menos nomes, não adianta nada diversificar no limite, porque se a gente acertar uma, ela precisa fazer uma diferença. E no nosso caso, a cada uma que a gente acerta, a gente acaba gerando um resultado muito positivo. Mas que a gente possa errar, a gente costuma errar com menos frequência e realizar mais rápido as perdas, e costuma ganhar, e quando ganha, para mais do que dobrar. Então, o resultado final, vocês viram no começo, tem se provado uma estratégia vencedora. Aqui, vocês vão ver também essa diferença. O fundo, a gente dá mais ênfase para os nomes em específico, não tem nenhuma ênfase em termos setoriais. Aqui é por coincidência que a gente tem uma diversificação setorial, mas nunca foi um objetivo da carteira, e a gente sim dá uma ênfase maior nesses nomes que a gente tem dentro da carteira. Então, aqui, acho que vale a pena explicar o que faz cada uma das empresas que a gente tem aqui, porque, na prática, vocês, cotistas, através do fundo, são acionistas dessas empresas, e a gente gosta de adotar essa postura de donos. Então, de se aproximar, a gente se aproxima da administração da empresa, se aproxima do modelo de negócios, e uma das perguntas que nos fazemos quando vamos investir é se investiríamos se não tivesse bolsa de valores. E a resposta precisa ser que sim. Efetivamente, pode fechar a bolsa de valores, a gente não ter capacidade de negociar, que a gente vai querer continuar sendo sócio e sendo dono dos negócios que estão na carteira. Então, vamos lá. Primeiro, o business que a gente tem aqui com maior peso hoje, e esses pesos é porque eles flutuaram, os preços das ações vão flutuando e eles vão divergindo de um objetivo ideal de ter 10% em cada empresa. O primeiro deles é Sanepar, que acho que é muito familiar para todos que estão, para a grande maioria, pelo menos, que está nos ouvindo, que é a empresa responsável por distribuição de água e saneamento, tanto de esgoto, no estado do Paraná. Não 100% dos municípios, mas em 95% dos municípios do estado, a Sanepar é quem presta o serviço, e já foi reconhecida mais de uma vez como de uma das empresas mais eficientes na prestação de serviço de saneamento da América Latina. Inclusive, tem poucas empresas na região que prestam um serviço com tamanho de eficiência. Então, Sanepar é uma empresa consolidada, com a grande maioria dos contratos de longo prazo. Então, as concessões de saneamento são por volta de 30 anos, e a grande maioria deles foram renovados nos últimos 2 anos, e com tarifas reajustadas. E o grande desafio para a Sanepar sempre foi o fato de que o setor de saneamento não é bem regulado. Então, as discussões de reajuste de tarifas e de investimentos eram feitas em âmbito municipal, razão pela qual, nesse exato momento, estava se tramitando a proposta de reforma do setor de saneamento, e que a gente vê que tem grandes perspectivas e boas perspectivas de ser seguido, de passar adiante, e que venha a beneficiar. Sanepar foi uma tese que a gente montou agora, recente, em março, porque o mercado nos deu essa oportunidade, um super desconto. A gente chegou a comprar a Sanepar por um preço que o dividendo, mesmo sem os reajustes extraordinários de tarifa, seria equivalente a 8% ao ano do valor investido, algo que uma empresa segura e com uma situação financeira saudável, como é dessa empresa, era uma barganha, que era para estar negociando o dobro. Desde que a gente comprou algo, o mercado corrigiu, mas ainda tem espaço para andar. Uma tese bem mais tranquila. A segunda empresa que tem na carteira é Fras-le, e aí talvez menos familiaridade, mas para quem trocou o freio do carro há pouco tempo, vai lembrar. O Fras-le é uma empresa que inicialmente em Rio Grande do Sul fabricava peças e pastilhas de freio automotivo, e passou por um processo de expansão, tanto em portfólio de produtos quanto em geografias. Então, deixou de ser, há 40 anos atrás, uma pequena indústria no Rio Grande do Sul, e hoje é uma empresa global, que a gente estima que tem quase 1% do market share do mundo inteiro em peças automotivas. E ela trabalha fornecendo essas peças para as montadoras diretamente, mas principalmente para o mercado de reposição, e trabalha hoje em dia com 50% da receita vindo do exterior e não só do Brasil. O que nos dá 2 vantagens aqui imediatas que às vezes são subestimadas pelo mercado. Primeiro, que o mercado de reposição não depende
da venda de novos veículos. Pelo contrário, as pessoas que já têm uma frota instalada, conforme vão usando os seus carros, vão repondo. O freio é uma peça, acho que ninguém sai de casa sem, ou pelo menos com um defeito, ou com um freio que está gasto demais. Então, é uma das peças essenciais que vão ser repostas sim ou sim pelos consumidores. E o segundo fato, que não depende também só do mercado nacional, a gente tem metade desse faturamento vindo lá de fora, a empresa ela conta com não só centros de distribuição, América Latina, Europa, Estados Unidos, mas também com fábricas. Hoje em dia, fábricas na Argentina, fábrica nos Estados Unidos, fábrica na Índia e uma fábrica com um enorme potencial na China, o mercado ao qual ela atende ainda muito pouco, mas começou a colocar alguns investimentos grandes para atender cada vez mais. E é um dos maiores mercados, se não o maior mercado de peças automobilísticas do mundo. Então, aqui, para quem vê essa empresinha do Rio Grande do Sul, ela, na verdade, é uma gigante global, que a gente gosta e é sócio há alguns anos. A empresa vem, ano após ano, entregando as aquisições e as expansões de portfólio de produtos, ganhando sinergias e mantendo retornos elevados. Então, a empresa hoje faz parte do grupo Randon, no entanto, já corresponde a mais de metade da geração de resultados da Randon vem da empresa Fras. Mas o mercado tende a dar mais liquidez para a Randon do que para a Fras. A gente acha que isso é errado. A Fras aqui é uma das nossas grandes apostas. Terceira empresa que a gente é sócio é um banco médio, o Banco ABC, o banco que está no Brasil há muitos anos e tem um corpo executivo que também é referência. Hoje em dia, o Banco ABC é reconhecido por outras instituições financeiras como um banco extremamente eficiente, com um foco bem específico em crédito para médias e grandes empresas. Então, ele tende a ser o segundo banco parceiro e não o principal banco parceiro de cada empresa. Acho que isso dá um benefício para não ter uma exposição muito grande da carteira de crédito a poucos nomes, mas é um banco extremamente eficiente. A gente vê a geração de resultados e o tamanho da despesa administrativa do Banco ABC, ele é líder no mercado brasileiro, no mercado que já tem uma rentabilidade elevada. Banco ABC se destaca ainda mais. Com uma situação financeira muito saudável, Banco ABC tem pouca dúvida, tem pouco mistério por trás dessa tese. Também foi uma tese recente, a gente comprou agora em março, nessa super liquidação de empresas, porque ele chegou a ser negociado por aproximadamente 60% do valor dos seus ativos. Então, quem acompanha, para quem sabe um pouco da contabilidade dos bancos, vai saber que o valor patrimonial dos bancos ele já reflete um valor de mercado da carteira de crédito, do nível que ele tem de passivos e outros ativos. Então, o ABC, quando chega a ser negociado, que entrega um retorno sobre o capital do acionista de 2 dígitos, um custo de capital que vem caindo, como quase todos os bancos, na ordem de captação, mas sendo negociado a 60% do valor dos seus ativos, para nós aqui foi um super desconto. A gente acha que deveria valer o dobro. Então, a gente montou aqui recentemente uma posição no Banco ABC. Outra empresa a gente tem na carteira Unicasa, que é uma indústria de imóveis planejados. A empresa que tem, hoje em dia está usando praticamente 1/3 da capacidade da fábrica, que é a única fábrica da América Latina inteira que tem a tecnologia que eles têm. Acho que tem poucas fábricas no mundo inteiro que conseguem fazer os cortes e as chapas como a Unicasa consegue fazer. É a empresa que trabalha com algumas marcas diferentes, desde Delano até Casa Brasileira. Acho que vocês podem ter alguma familiaridade com o perfil de produtos da Unicasa, e que também, infelizmente, hoje está trabalhando com uma sociedade muito grande, mas a empresa tem uma capacidade de mais de 12 meses pela frente de despesas fixas administrativas. Ela tem já retido no caixa, então não tem nenhum problema em ficar sem novos faturamentos e trabalhando com uma sociedade grande, e trabalha num modelo extremamente escalável, no qual é quase um modelo de franquias que as revendas são independentes e a Unicasa se concentra no modelo só da fábrica. Então, ela vende da porta da fábrica para fora, aí é por conta dos revendedores. Um modelo que a gente gosta muito porque permite uma expansão escalável e rentável. No entanto, uma empresa que hoje deve estar valendo aproximadamente 400 milhões de reais na Bolsa Brasileira,
que foi um pouquinho esquecida pelo mercado. Para a gente aqui é uma super oportunidade. Valid, e eu vou passar um pouco mais rápido sobre as outras empresas para abrir também para perguntas, mas Valid é uma empresa de tecnologia, e é importante a gente saber, vocês podem consultar, ela é responsável por identificação de coisas, de pessoas e de ativos. Então, a Valid é responsável por fazer todo o sistema de gerenciamento de dados para emissão de cartões de identidade, então CNH no Brasil, alguns RGs de alguns estados, a Valid é responsável, carteiras de habilitação nos Estados Unidos, em alguns estados, a Valid é responsável, é um negócio baseado em confiança, e também para sistemas de identificação e segurança de informação bancário e de telecomunicações. Então, a Valid vem se transformando e retransformando a cada vez que saem novas tecnologias, e hoje ela faz não só os chips que vão em celulares ou os chips magnéticos que vão nos cartões de crédito, mas ela provê infraestrutura para pagamentos digitais, e ela provê a infraestrutura e provê o hardware para a identificação de coisas. Ela tem contratos, por exemplo, com a Audi para fazer a interconectividade de carros, ela pode fazer interconectividade entre aparelhos, então ela está na vanguarda do desenvolvimento tecnológico desse sentido, de sistemas de identificação. Rodobens é uma empresa imobiliária de construção civil, aqui a gente chamou, que faz condomínios horizontais em cidades do interior. Então, é uma empresa, a nossa exposição e a nossa favorita do setor, a gente já teve outras na carteira hoje, Rodobens de longe é a nossa favorita, porque ela tem uma exposição às cidades do interior, então, principalmente na região sudeste e centro-oeste, então, fora um pouco do setor mais competitivo, do eixo das capitais, ela procura essa exposição fora, onde os terrenos são mais baratos, e ela consegue ter uma margem bruta até maior do que aquelas empresas que lançam produtos de alta renda, verticais, né, os prédios nas capitais, com um plano de expansão grande, com já mapeados quais os terrenos e quais os projetos que ela vai fazer, e ela entrega um produto que tem tido uma assertividade de vendas muito grande, que é casas de baixa renda, então que se enquadram no Minha Casa Minha Vida, porém distribuídas dentro de condomínios grandes, nos quais as pessoas que compram aquele empreendimento teriam acesso a salão de festas, a segurança 24 horas, a piscina, a jardim, a uma casa sem muros. Então, você compara um produto, uma casa dentro de um condomínio de uma Rodobens contra um apartamento da MRV, que acaba saindo o mesmo preço, a diferença é muito grande. E eles vêm há alguns anos sendo bem sucedidos no lançamento desses produtos. Então, Rodobens é uma tese que a gente gosta muito. Camil, isso é mais fácil, ela distribui e faz todo o processo, e é líder no mercado de arroz e feijão, e vem trabalhando em alguns outros produtos enlatados, e foi uma tese de também consolidação de mercados, que todo mundo já deve conhecer, é líder nesses segmentos, e o mercado acabou penalizando ela, porque ela veio para a Bolsa com uma expectativa de fazer consolidação e ampliação e aquisições de novas marcas, acabou demorando um pouco para fazer as suas primeiras, o mercado penalizou ela depois do IPO, te montou uma posição porque acreditava que era uma questão de ter paciência, uma virtude que a gente costuma ter aqui, que é a paciência, e vem se mostrando satisfatória. É uma das poucas empresas que esse ano está tendo uma performance positiva, que acho que ainda tem espaço para a Camil se provar. Então, a gente continua com essa posição. Que penúltima empresa só, Enauta, é uma empresa de exploração de petróleo. Então, estamos falando de um monte de setores aqui. O Enauta é uma empresa de exploração de petróleo, ela tem campos de exploração de gás em Manati e exploração de óleo em Atlanta, e alguns outros produtos, alguns outros leilões que ela ganhou da ANP, que ela tem o direito de explorar em outras regiões. A tese de Enauta também ela é recente, foi uma grande irracionalidade do mercado, quando a gente viu essa crise também do preço do barril de petróleo por uma guerra comercial, a Arábia Saudita e Rússia começou, e depois com a crise do coronavírus e a queda de demanda, o mercado chegou a precificar e imaginar que o mercado de petróleo, o barril do petróleo seria obsoleto e que não teria mais consumo, não teria mais demanda, e a gente conseguiu fazer uma compra de uma empresa com uma governança muito boa,
e com um time de executivos excelente desse setor, com muita experiência desse setor e um portfólio de produtos já consolidado e já gerando caixa, que a gente comprou por menos do que o valor que a empresa tinha de caixa líquido, ou seja, o que a empresa tinha de investimentos líquidos e caixa na conta do banco, o já líquido de todos os passivos, empréstimos e as provisões que ela teria para fazer o fechamento e encerramento daqueles postos, é o preço que a gente pagou por um negócio rentável, com projeto de expansão, e que com um barril de petróleo a partir de entre 20 e 25 dólares, ela novamente gera retorno para o acionista. Ela justifica projetos de expansão dos projetos atuais que ela tem. Então, foi uma extrema barganha também, uma das empresas que já, vocês podem acompanhar, já está entregando uma performance desde que a gente comprou. A gente comprou a empresa, estava com quase 65% de queda no ano. A gente montou a posição, a empresa já reverteu grande parte disso e, de volta, reforça a nossa tese, que é a questão de paciência para encontrar as boas oportunidades. E, por último, e eu não vou comentar de Terra Santa, que é uma empresa que a gente está de saída, a gente consolidou a tese, mas, por último, a gente tem Log. Log Commercial Properties, que é uma empresa de gestão de condomínios logísticos. Então, a Log, ela verticaliza e faz todo o processo de compra de terrenos, de construção, de desenvolvimento, de vendas e de administração de condomínios logísticos que ela foi explorar fora do eixo Rio e São Paulo e condomínios de qualidade AAA. Então, é uma tese que está surfando muito bem na expansão do e-commerce no varejo digital, porque se sustenta na base de uma distribuição logística, de uma logística distribuída. Ou seja, cada vez mais o varejo precisa ter os seus galpões, os centros de distribuição mais próximos dos centros de consumo, do polo consumidor, e não próximo da indústria. E o mercado brasileiro concentrou os galpões logísticos mais antigos perto do estado de São Paulo, onde está o principal polo industrial. No entanto, mais da metade da população mora fora, mora nas outras regiões. E é onde a Log concentrou os seus portfólios. Ela tem uma vacância muito menor do que a indústria, tem produtos de qualidade, tem uma geração de resultados muito positiva e contratos de longo prazo com os seus clientes. Então, a gente também comprou a Log agora em março desse ano, em mais uma dessas grandes liquidações da Bolsa. Acho que é uma das teses de maior qualidade e perspectivas de crescimento que a gente tem na Bolsa brasileira hoje. Então, esse é um pouco o resumo das teses das quais somos sócios dentro do Small Caps. Vantagem que a gente está acompanhando o dia a dia de cada uma das empresas, e à medida que elas vão se concretizando, a gente vai saindo. E reforço que aqui é uma questão de paciência para encontrar as oportunidades. O fundo não se propõe a fazer um trading ou um giro muito rápido da carteira, e sim investir com uma visão de longo prazo. Só vou fechar mostrando uma tela interessante para todos, que é o comportamento do fundo no ano de 2020, que foi quando a gente começou, se vocês vão conseguir ver aqui nessa tela, numa linha mais escura, a performance do nosso fundo, numa linha em cinza, o que foi a performance do Ibovespa, e aí a gente vai lembrar que a gente chegou em março a ter uma queda acumulada de mais de 30%, e vocês vão ver, a coluna em verde é a posição que a gente tinha em caixa, ou seja, a gente entrou no ano com uma posição de caixa entre 10% e 15% do fundo. Em janeiro, as performances ainda continuavam bem, via de uma onda desde dezembro do ano passado muito positiva. A gente veio reforçando a posição de caixa, e quando a gente viu essas empresas tendo esse super desconto, ou seja, a performance de tudo caindo, a gente foi reduzindo a posição de caixa e recomprando novas teses. A gente chegou a ter menos de 4% do fundo em caixa, e agora, com a performance voltando, a gente está consolidando algumas teses, reforçando um pouquinho a posição de caixa. Então, a gente fez esse movimento para falar que o mês de março foi um mês de liquidação que a gente tentou aproveitar ao máximo dentro da carteira. Então, aqui eu fecho, André, acho que passei aqui talvez um pouquinho do tempo, mas falei sobre o que são os nossos fundos, e eu fico mais à disposição aqui para a gente poder bater um papo e explorar as nossas perguntas. Bom, Dedini, eu queria agradecer o teu empenho e dedicação e do teu time da 41 aí com os nossos recursos e com os recursos dos nossos clientes, que a gente tem tanta preocupação
e tem tanta oportunidade aí nessa queda da Selic, né? Eu queria fazer a primeira pergunta, tem uma pergunta do Lammers, que eu acho que você poderia ir lendo, mas eu queria fazer uma pergunta pontual, que é o seguinte: a Bolsa, nos últimos meses e nos últimos anos, quem sabe, ela tem tido alguns períodos de volatilidade e com oportunidades de compra bastante expressivas, como a gente teve no mês de março, tá? E aquele investidor um pouco mais maduro, imagino que tenha caixa, né, para esse tipo de evento. Como é que funciona a gestão do caixa do fundo? Eu acho que você abordou ali, mas eu acho que era legal os nossos cotistas entenderem um pouco isso. Você deixa um percentual definido de caixa para não perder essas oportunidades? Como é que funciona isso? No fundo small caps, a gente tende a carregar uma posição de caixa um pouco mais elevada, porque ele, efetivamente a gente quer estar com o dedo no gatilho para poder, quando vem uma oportunidade dessas, comprar novas teses. Então, sim, a gente vai ter que carregar algo entre 10% e 20% no cenário que a gente está esperando novas oportunidades em caixa dentro do fundo, mas sem medo de gastá-lo. O fundo, ele tem liquidez, a gente nunca teve problemas aqui, se precisasse, porventura, pagar um resgate, a gente não depende só do caixa, as empresas que estão lá, elas têm liquidez para fazer frente ao nosso passivo, né, daquele D mais 20. Então, a gente, sim, acaba trabalhando. No cenário que tem menos oportunidades, a gente prefere concentrar a posição nos nomes com maior convicção, a gente não fica carregando um nome simplesmente para carregar, se não tem mais upside, a gente prefere sair e ter paciência para comprar. Então, os small caps, a gente vai ter essa gestão um pouco mais ativa do caixa, exemplo que a gente fez aqui em 2020. A gente vai recompondo e na hora de comprar a gente gasta bastante. O dividendos, a gente raramente fica com mais do que 5% em caixa. Aí é uma questão mais de liquidez do dia a dia, ele vai trabalhar com um nível mínimo de caixa, as ações são mais líquidas ainda, a gente não tem problema nenhum. Então, ali você vai ver que a posição de caixa do dividendos, ela é sempre bem menor, André. Mas do small cap, sim. Aí pode ser, posso colocar para você aqui que 15% a 20% é uma posição de caixa para a gente estar preparado para comprar, mas a gente pode chegar a estar 95% alocado, com 5% em caixa, quando tem convicção de todos os nomes. Tá legal. Dedini, eu pediria para você ler na tela a pergunta do Lammers, que diz respeito à Sanepar, e passa um pouco pelo marco do saneamento. Então, por gentileza, se você puder vamos lá. Fazer as considerações. Eduardo, obrigado, Eduardo, que bom que você está aqui. O prazer de volta. Você comenta sobre Sanepar. Com a aprovação do marco de saneamento, obrigará os municípios a necessitar os contratos. Sim, essa é uma das vantagens. Tendo que existir a oportunidade ou risco a Sanepar. Considerando que a Sanepar é uma sociedade de economia mista, com alto nível de obrigações, regulação e gerência estatal, em detrimento de empresas privadas que podem apresentar mais competitividade e levar administração. Eu vou discordar desse ponto. E o outro ponto é que o sistema atual apresenta resultado positivo, considerando cidades rentáveis e cidades não rentáveis, cidades rentáveis, grandes e cidades não rentáveis. Em síntese, entende que será uma oportunidade de crescimento e expansão ou um risco para o oligopólio existente? A gente entende que é uma super oportunidade para a Sanepar. O primeiro ponto que eu vou fazer para ti, Lammers, é que a Sanepar já é uma empresa bem eficiente, ao contrário do que acho que em primeiro momento a gente esperaria, e talvez falar que é uma empresa de economia mista, que poderia ter uma ingerência lá dentro. Pelo contrário, o pessoal é muito profissional dentro da Sanepar. O problema que a gente tem quando a gente fala de gerência, interferência do governo na Sanepar, é o fato de que os contratos que ela tem são negociados bilateralmente com os municípios. E por vezes, você não tem um agente regulador com força de barganha ou força legal para impor um reajuste tarifário. A gente teve exemplo aqui em Curitiba que foi icônico, quando o Beto Richa falou que não queria fazer reajustes na tarifa de saneamento de água. E a Sanepar teve que brigar e acabou carregando uma briga por anos para poder fazer o reajuste da tarifa que estava previsto em contrato, no contrato de concessão. Então, esse é o tipo de risco de ingerência que a gente vê nas empresas de saneamento, em especial Sanepar. Dentro da empresa, a gente não vê. Se alguém tiver algum indício, por favor, mas a gente nunca viu. E, pelo contrário, todas as interações que a gente teve com a empresa foram com pessoas técnicas e muito bem qualificadas. Não é à toa, ela tem um nível de eficiência
muito bom e às vezes melhor, inclusive, do que empresas privadas. A Sanepar carrega aqui uma equipe muito boa. Precisamos tirar esse estigma de cima dessa empresa. O resultado final do marco de saneamento, para nós, é positivo para a Sanepar. Primeiro porque vai dar um pouco de segurança jurídica, no sentido que, se a gente puder ter, como o setor elétrico tem, como exemplo, um agente regulador que imponha as regras e que padronize as maneiras como são feitos os cálculos dos reajustes e das revisões tarifárias, isso gera muita mais certeza de que o resultado esperado, a TIR, que você esperava quando participou de um contrato de licitação, ela vai ser efetiva, né? A gente vai conseguir executar aquilo. Então, acho que esse primeiro risco regulatório e tirar essa interferência, por exemplo, aqui no Curitiba, a gente teve, no ano passado, quando a Sanepar quis, ela tinha finalmente negociado que ia repor a tarifa com base no contrato, passou anos brigando, teve aprovação para fazer o reajuste de forma parcelada, fez o primeiro, quando foi fazer o segundo ano de reajuste, o Tribunal de Contas daqui refutou e falou que era excessivo, sem base nenhuma, porque tinha sido negociado. Então, precisou a AGEPAR, que é o agente regulador, só que do Estado, né, nacional, entrar na discussão. Então, a gente tem esse tipo de atrito que eu acho que o marco regulatório de saneamento vai sanar. E, por último, ele traz, né, essa reforma do setor, traz diretrizes para justamente não penalizar as cidades menores. A gente tem o fato de que os contratos de concessão em regiões de empresas menores acabam englobando mais de um município. Você não vai negociar apenas com a cidade de Curitiba, mas também você vai acabar fazendo uma concessão que vai englobar outros municípios próximos, outros contratos que seriam teoricamente menos rentáveis, mas para a Sanepar é uma grande vantagem. Acho que não tem a chance hoje em dia, dado que a Sanepar já tem infraestrutura instalada, é muito difícil um concorrente conseguir fazer uma oferta num contrato de licitação, num processo licitatório, mais competitivo do que a própria Sanepar, que já está aqui. Então, a não ser que venha para efetivamente perder dinheiro, e acho que ninguém vai ter essa irracionalidade de querer ganhar uma concessão para perder dinheiro, é muito difícil alguém ter uma proposta melhor do que a Sanepar. O que talvez, aí eu não considero na conta, pode ser uma oportunidade de crescimento e expansão, dado que o estado do Paraná está praticamente todo coberto já, é da Sanepar participar de contratos fora do estado. Isso é uma possibilidade, a gente não coloca na conta, mas efetivamente ela tem expertise e poderia ir para outras regiões para prestar esse serviço. Então, no líquido, acho que é extremamente positivo para a Sanepar também esse marco regulatório, Lames. Dini, obrigado. A gente tem alguns poucos minutos ainda e a gente tem uma pergunta do Cadu, um amigo nosso do Rio de Janeiro. Obrigado, Cadu, também por você participar, que diz respeito aos controles do fundo. Eu acho que é uma pergunta um pouquinho mais técnica, mas bem legal também para você explicar. E se você quiser aproveitar a pergunta do Robson também, ali na continuidade, em relação ao Covid, tá? Tá. Eu vou responder do Robson aqui de maneira mais objetiva, que devemos nos preocupar com a segunda onda de Covid, sem sombra de dúvidas. Todo mundo que deveria se preocupar com a primeira e com a segunda, ela provavelmente virá. A gente estima que até são 3 ondas, geralmente, que a gente poderia ver de contaminação das pessoas. Também a gente poderia acompanhar muito bem o desenvolvimento de vacinas e de tratamentos que estão sendo testados. Então, o Covid definitivamente é um tema importante para todo mundo aqui, no âmbito pessoal. Agora, para a gestão dos fundos e para quem investe em ações hoje, a gente tem dado menos relevância, tá? É importante, a gente seleciona muito bem as empresas, e se comparar que nessa composição dos small caps e do dividendos tem pouca exposição a empresas que vão sair com uma situação financeira delicada ou que vão ter uma mudança de modelo de negócios decorrente disso. Pelo contrário, tem bastante empresa que vai sair vitoriosa. Então, e o segundo ponto é que os investimentos aqui são feitos com horizontes mais de longo prazo. Então, eu não estou esperando realizar, e eu espero que ninguém aqui nesse fórum esteja esperando realizar os ganhos do investimento de ações nos próximos meses. Então, dado que é um investimento para mais anos, deveria ficar com bastante tranquilidade. E no limite, eu brinco, né? Vai de vocês, mas eu brinco que eu torço para as ações caírem.
enquanto a gente está investindo e querendo comprar mais, a gente quer comprar coisa barata. E aí, então, deveríamos ficar felizes se víssemos o preço fazendo o mesmo movimento que fez em março, se isso se repetisse. Se viu a posição de caixa subiu, a gente poderia muito bem sair comprando tudo de volta. Espero que responda aqui a tua pergunta. Mas vamos lá para a do Cadu. Cadu, ele falou sobre o primeiro ponto, capacity, ou seja, qual que é o tamanho máximo que a gente acha que poderia ter o fundo para executar a estratégia que a gente se propõe a fazer, dado que tem alguns ativos com menor liquidez, que é uma verdade, a liquidez por vezes é menor do que a média, e isso poderia afetar a manobra, o campo, né, o espaço de manobra de ajuste da carteira. E o segundo ponto, como é feito o controle de risco e volatilidade, assim como o tamanho das posições, se tem limite de participação. Tá. Sobre o primeiro ponto, capacity estimada, aí tem algumas estimativas, a gente tenta fazer elas, de um lado, por qual que é o tamanho, dado que a gente quer ter uma carteira relativamente concentrada em empresas com valor de mercado pequeno, então as empresas vão ter aí abaixo de 6 bi, em geral, de valor de mercado, e a gente quer ter um fundo com 10% na média em cada empresa, a gente não quer e não almeja sermos donos de uma participação muito grande dentro daquelas empresas. Então, a gente fala que eu não gostaria de ser dono de mais de 20% de alguma tese. Não é o nosso intuito, a gente não quer ser ativista, não quero entrar na empresa e trocar a administração. Pelo contrário, eu quero comprar e ser sócio de uma boa gestão, uma boa administração que já está em prática. A gente não depende de entrar e mexer na empresa. Então, dado que a gente não quer ter essa participação, e dado que sim, a gente tem uma estimativa que as empresas tendem a ter uma liquidez menor, a gente montou o que nós estimamos uma capacidade do fundo hoje ao redor de 750, 800 milhões de reais. Com o mercado de hoje, pode ser, e a gente espera que conforme os anos passem, a gente tenha mais nomes vindo para a Bolsa, a Bolsa tem ganho bastante liquidez, então, esse número a gente calculou no começo do ano, a liquidez aumentou desde então, mas é um número estimado e aproximado que a gente espera para executar o fundo com a mesma filosofia, que é o principal ponto. Cadu, é legal que você comente isso, porque eu poderia falar que não tem limites, mas isso me obrigaria, a partir de um momento, a fazer uma estratégia diferente, comprar empresas mais líquidas, que seria um desvio de estratégia. A gente tem muito mais convicção e muito mais vontade de manter a mesma filosofia e a mesma estratégia do fundo do que fazer o fundo crescer sem limites. Poderíamos, mas a gente prefere, por uma questão de diligência e o nosso comprometimento com os cotistas atuais. A gente vai executar o mesmo planejamento e acho que tem espaço ainda, o fundo pode ficar 4, 5 anos, ficar 4, 5 vezes maior do que ele está hoje, que não teria problema. O segundo ponto que você colocou também é interessante sobre controle de risco e volatilidade. Para a gente, primeiro, controle de volatilidade a gente não faz, não tem um limite, a gente não olha tanto para a volatilidade. A volatilidade embaixo dos small caps é uma consequência que a gente compra empresas boas e empresas que não têm uma exposição a fatores muito incertos, ou não é aquela empresa que está numa situação delicada, que pode ser que triplique de valor se der certo, mas pode ser que caia para zero, se não der certo, pode quebrar. Então, a gente não compra esse tipo de empresa, a gente tende a comprar as empresas mais consolidadas. Então, o preço dessas ações tende a ser mais estável. Então, é a razão pela qual a gente tem aquela volatilidade bem menor. Mas nunca é um objetivo da estratégia, é uma consequência da estratégia. E como controle de risco e participação das posições, a gente tende a ter, como regra aqui interna, ter no máximo 10, 11 empresas dentro da carteira, por também filosofia nossa de querer concentrar nos papéis com maior convicção, ao invés de diversificar de sobremaneira. Acho que, inclusive, o efeito de diversificação a partir da 10ª, 11ª, 12ª começa a ficar marginalmente cada vez menor. Sair de 15 para 25 empresas, a volatilidade do fundo não reduz tanto. Esse efeito de diversificação ele não é tão grande. Então, a gente não vai falar que tem um limite por conta do risco ou da volatilidade, mas a gente vai trabalhar com uma concentração de 10. Pode chegar a ter 5 nomes dentro da carteira, a gente poderia ter 20% alocado dentro de uma empresa. Se a gente tiver convicção e naquelas 5, a gente concentraria a carteira. Prefiro ter isso. E aí, o último detalhe que você comentou é legal separar essas coisas, né?
Nossa gestão de risco, ela está na seleção dos negócios e ao comprar barato aquelas empresas. Volatilidade não é sinônimo de risco. Acho que é legal comentar para todo mundo aqui, porque é um dos pilares da nossa filosofia de investimentos. Volatilidade é uma incerteza e ele se materializa na forma de risco quando o horizonte de investimento é de curto prazo. Isso tem que ficar claro. O fato, ninguém tem medo ao investir numa empresa, ninguém teme a empresa chacoalhar, o preço da ação chacoalhar. A gente teme perder dinheiro. Então, eu quero evitar as teses que possam me dar um risco de perder dinheiro, que são as empresas ruins e as empresas caras. Essa é a nossa filosofia para mitigar risco. A volatilidade não nos assusta. A gente gosta, inclusive, quando tem volatilidade, como a gente teve esse ano, porque são oportunidades, dado que a gente tem um horizonte mais longo, de fazer novas compras. Também, espero que tenha respondido a tua pergunta, Cadu. Obrigado por ela. Bom, Dedini, a pergunta do William Franco, acho que ela foi respondida no contexto dessa pergunta em relação às 10 empresas. E como a gente prometeu terminar às 7, eu acho que a gente tem que ter essa disciplina aí. Mas para os nossos clientes e cotistas e mesmo para amigos dos clientes também, eu gostaria de deixar, pessoal, não só o Dedini totalmente à disposição, como a 41 também. Eles são super técnicos e todos nós hoje, obrigatoriamente, vamos ter que nos dirigir para a renda variável nas nossas poupanças. E eu estou falando de uma forma muito sincera, independente do compromisso comercial conosco, eu acho que vocês podem ficar à vontade para usar o Dedini para fazer um diagnóstico das suas carteiras, para trocar uma ideia sobre uma ação que vocês querem comprar para as carteiras de vocês. Então, acho que isso é uma obrigação da gente, que é uma instituição legal, que a grande maioria dos nossos clientes são amigos, conhecidos. Eu espero que um dia a gente possa ter bastante cliente que eu não os conheça pelo nome, né? A gente trabalha para isso, mas hoje é assim que acontece. Então, eu reforço essa disposição que a gente tem de estar deixando o Dedini à vontade, o nosso time comercial à vontade, e agradecer a todos aí. Acho que foi uma hora bem legal, Dedini. Acho que a gente às vezes não mensura o quanto é importante escutar. A gente faz o investimento e deixa por conta de vocês, mas de fato é muito legal entender o conhecimento que você tem de cada papel individualmente. Isso acho que nos dá bastante segurança aí para esse futuro, onde a gente obrigatoriamente vai ter que diversificar. Então, pessoal, muito obrigado a todos e até a próxima, tá? Um abração a todos aí. Obrigado, André. Obrigado a todo mundo que nos escutou e reforço. Estamos à disposição aqui. Um prazer falar com vocês. Um abraço. Valeu, Dedini. Obrigado.